Olá pessoal, estamos de volta aí com a Web TV Andradas hoje, né, dando sequência nas entrevistas com os vereadores, para que você conheça um pouco mais o vereador que está à frente ali do Poder Legislativo. A gente só pede desculpa para vocês que nós iniciamos as duas primeiras entrevistas ao vivo, o que era a nossa intenção, mas o nosso editor voltou agora à faculdade presencial e nós tivemos que fazer uma flexibilização aqui. E os vereadores acabaram concordando com a gente está fazendo o vídeo, depois ele vai ao ar aí às 20 horas, e mesmo assim você tem a oportunidade de fazer as suas perguntas, fazer seus questionamentos, e eles estarem respondendo aí para vocês. Nós estamos tendo o prazer de receber hoje aqui o Vinícius Teixeira. Ele foi eleito com 682 votos pelo partido do PT, e a gente quer dar as boas-vindas aí para o Vinícius aqui na Web TV Andradas hoje, dizer que o espaço, como eu te disse um pouquinho antes da gravação, está aberto para vocês divulgarem tudo que vocês vêm fazendo aí em prol da comunidade. E eu agradeço a recepção, Rosângela, né? É muito bom, né, poder ter a oportunidade de falar pro alto número que vocês têm, né, de seguidores na Web TV, na página Jornal Andradas Hoje Regional. Para mim é muito importante poder levar, né, as minhas ideias para toda essa população. Eu acho que é um canal, Vinícius, que a gente abriu justamente com esse propósito, dar voz para vocês, dar voz para a população, né? Porque a gente sabe que as reuniões ali na Câmara são limitadas. E muitas vezes vocês têm um tempo ali de 10 minutos para estar falando de algum projeto que é importante a população saber muito mais do que vocês têm, né? Com intenção atrás daquele projeto que vocês apresentam ali, daquele requerimento. Então o espaço da Web TV nasceu com esse intuito. Inclusive a gente não tem intervalo comercial. Quem nos patrocina está em tempo real ali com a gente, né, sem que a gente corte. Vamos lá? Vamos lá. Vereador, conta um pouquinho para quem está nos seguindo aí, quem está nos assistindo, quem é o Vinícius Teixeira e como você entrou para a política? Então, Rosângela, eu sou professor de formação. Eu também sou muito conhecido aqui em Andradas por trabalhar no comércio, né, em balcões, né? Aqui na Praça Coronel Antônio Augusto de Oliveira mesmo, eu trabalhei durante uma boa parte da minha vida ali no Hot Dog Dois Irmãos. Ah, tá. Então muitos me conhecem dali também. E também, né, como te disse, sou formado desde 2016. Comecei minha carreira de professor antes mesmo de me formar, em 2015. Também comecei a levar a questão política um pouquinho mais a sério a partir de 2014 também. Foi mais ou menos uma época de virada na minha vida, né? Esse ano, 2014, 2015. E, como que eu posso te dizer, eu decidi, né, entrar para a política com o intuito, né, de conseguir ajudar mais. Eu sempre tive essa questão de iniciativa, de tomar a frente em questões de organização, mobilização de grupos. Então, na época de escola mesmo, que eu era estudante, eu sempre fui líder, representante de sala, de classe, monitor do ônibus que vai para São João estudar. Esse tipo de ocasião, de situação, eu sempre gostei de tomar a frente. A minha primeira filiação partidária, eu tinha 19 anos de idade. E né? Foi no PT mesmo? Não, a primeira filiação partidária minha foi no PTB. Naquele momento eu já tinha essa vontade, né, de me inserir nesse universo político, só que eu ainda não tinha muito entendimento. Né? Era mais uma vontade sem tanta compreensão. Então, naquele momento, eu fiz uma provocação para o presidente do PTB, da época, que era o Paulinho Moreira na época, e ele fez a filiação minha naquela situação. Aí, a minha filiação no Partido dos Trabalhadores de Andradas, ela é dessa data que eu falei para você, que é a data da virada de muitas coisas na minha vida, que foi em 2015 ali. A partir de 2014 eu tive o que eu chamo de um despertar em relação a tomar conhecimento e ciência das coisas políticas, né, do Brasil, do Estado e da cidade. E naquele momento, então, eu quis entrar para esse segmento da política da nossa cidade. Arrependeu? Não me arrependi e, inclusive, venho só reafirmando, né, que de fato é este o local que eu devo estar. Beleza, eu te fiz essa pergunta porque nós entrevistamos aqui, né, o vereador Adilson,
E numa das perguntas eu perguntei para ele se a política era aquilo que ele imaginava. Ele disse que não, que estava decepcionado. Então foi por isso que eu te perguntei, né? Sim, sim. Esse é o seu primeiro mandato, né? E você se posiciona ali na Câmara como um vereador de oposição. Como têm sido as suas ações nesse período e nesse sentido? Certo. Então, Rosângela, eu sou de oposição, sou mesmo. Tem que ter oposição, porque senão não existe... Eu sou de oposição por que fato? Eu vou explicar para você. Esse termo oposição, situação, eles são conceitos. Eu também sou estudante de ciências políticas hoje em dia. Eles são conceitos para designar, né, para facilitar a nossa compreensão do universo político. Sim. O que significa que o Vinícius é oposição, assim como também o Ricardo Felisberto pode ser considerado como tal, assim também como a Rosilda de Campos Conde também pode ser considerado como tal. Porque nós fomos eleitos sem apoiar aquela que venceu a eleição, que é a prefeita Margot Pioli. Sim. Meramente isso. Não significa que ser oposição vai trazer para mim uma postura, um posicionamento de ser contrário a tudo que chega ali na Câmara, que é de iniciativa do Poder Executivo. Inclusive, te afirmo aqui que foi menor, né, as vezes que eu divergi até o atual momento, entendeu? Do que convergi. Eu convergi muito mais do que divergi dos projetos que o Poder Executivo encaminhou à Casa Legislativa. Entendi. Bom, e a oposição, ela é saudável, ela tem que existir, né? Porque senão não seria uma democracia, né? Para alongar um pouquinho essa parte, Rosângela, se você me permitir. Com certeza. Muitas pessoas pensam que, por exemplo, assim, o pessoal do Partido dos Trabalhadores tem uma inclinação a apoiar ditaduras ou coisa do tipo, né? Vocês querem para o Brasil o que é o modelo chinês, ou o que é o modelo cubano, ou o que é o modelo norte-coreano. Pode ser que existam petistas dentro do partido que queiram tal coisa, né? Porque é um partido muito grande, de muitas alas. Não é o meu caso. Eu sou a favor da democracia pluripartidária como ela é aqui no Brasil. Inclusive diferente do que é nos Estados Unidos. Porque nos Estados Unidos é só 2 partidos que possuem a chance de vencer no cenário eleitoral. Existe mais do que 2 partidos, mas só 2 chegam com expressividade nos Estados Unidos para vencer as eleições. Não, eu sou a favor do modelo brasileiro, do modelo europeu de democracia. Eu não sou a favor do sistema de partido único que vigora nesses 3 países que eu citei para você, que é a China, Coreia do Norte e Cuba. Certo? Foi até importante você frisar esse ponto para mim deixar clara a minha ideia. E para a gente também conhecer um pouco mais, né? Sim. Porque às vezes a gente tem uma ideia errada e nada como esse espaço aqui da Web TV para literalmente mostrar o perfil do candidato, né? Do vereador que estava candidato e que hoje está ali nos representando. Com certeza. Porque você não representa só os 682, você nos representa, você representa toda a população de Andradas, né? Já que a gente está falando aqui em oposição, situação, qual que é a sua opinião com relação ao voto impresso na própria urna eletrônica? Eu sou contrário ao voto impresso, Rosângela. Na verdade, eu também sou professor de história. Nós sabemos que os relatos de fraude em urna, foi muito constante até a chegada das urnas eletrônicas. Inclusive o período da Primeira República, República Velha, República da Espada, né, a República Oligárquica, que é ali do período final da monarquia, até quando Vargas chega ao poder, este momento da história é um momento que a fraude eleitoral ela era uma constante. Ela não era exceção, ela era regra, né, que é a época do voto de cabresto, da política de currais eleitorais, dos tenentes, né, dos coronéis, né? E sempre teve, então, relatos, né, de fraude no sistema que havia antes. De 1996 para cá, a gente tem aí, né, quase nenhum relato de fraude, ou os que existem a gente verifica que são embasados em mentiras, distorções da internet e coisa do tipo, né? Outra questão que seria muito ruim, este tal do voto impresso, seria, por exemplo, a questão da possibilidade do agente político saber em quem o eleitor votou. Isso vai contra o que a gente chama da secretude do voto ser secreto. Com certeza. Né?
é muito importante que eu não tenha como verificar se aquele amigo meu que disse que ia votar em mim votou em mim. Mesmo. É muito importante que eu não tenha o poder de saber isso. Porque senão eu teria possibilidades da compra de voto e de coisa do tipo com muito mais facilidade. Com certeza. Pelas suas atitudes, você aparenta ser da ala mais ideológica do PT. Se eu estiver enganada, você vai, por favor, me corrigindo. A manutenção do feriado da consciência negra, né? Fale um pouquinho sobre essa questão. Você saiu, você manifestou tudo, e agora você viu que o projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados, agora vai passar para o Senado e vai depender aí da sanção do presidente, e tudo indica que vai ser uma semana da consciência negra e vai encerrar com o feriado, né, do dia 20. E você lutou bastante aí, você saiu, você foi com placas e tudo. Como é que você explica esse tipo? Você é um vereador polêmico? Não me considero. Eu não considero que as lutas pelas quais eu luto sejam polêmicas. Eu considero, às vezes, que não me posicionar perante algumas situações que ocorrem aí, né? Ou temas que podem ser considerados polêmicos, eu considero isso polêmico. Se eu não viesse à tona e mostrasse, né, esse outro lado. Andradas é uma cidade, não é uma cidade pequenina mais, né, Rosângela? Parece que nós estamos com 45 mil habitantes hoje, então, chegou alguma coisa do censo. Seria até assustador, Rosângela, a gente falar que uma cidade de 40 mil pessoas não tivesse uma ala política dentro da cidade com o ideário que eu possuo. Entendeu? Então, assim, eu não me considero polêmico, não. Mas falando sobre o feriado da consciência negra, foi até interessante você citar isso. Na hora que eu chegar em casa, eu vou aprofundar sobre a tramitação desse projeto que você está me falando. Eu soltei no jornal a semana passada. Foi aprovado já pela Câmara dos Deputados? Câmara dos Deputados, agora vai passar para o Senado. A extinção do feriado. Não. Então é um acréscimo. É um acréscimo. Agora será uma semana de atividades relacionadas ao tema. Uma questão para colocar na escola, para colocar na sociedade. E no dia 20, fecha com o resumo da semana do que foi o evento. Ou seja, será o feriado do dia 20, que em Minas Gerais são 853 municípios, apenas 9 cidades, São Paulo, será no Brasil todo feriado dia 20 de novembro. Sim. Pode olhar lá. Então foi o contrário do que eu imaginei quando você falou pela primeira vez. Sim. Muito importante, então. Eu sou um saudosista desse projeto, então. Sim. Eu louvo que isso está tramitando lá Na verdade, foi em 2013, se eu não me engano, onde se pôde, a partir dali, né, os municípios aderirem ou não, né, ser feriado ou não. E dali para frente a gente tem aí, né, um aumento das cidades que vem aderindo, né. Aconteceu o caso ou outro de alguma cidade abandonar, aconteceu sim, mas menos do que aquelas que vêm aderindo ao feriado. Então eu acho que consolidar isso nacionalmente é muito importante, Rosângela, porque nós temos muitos feriados e datas comemorativas que remetem a outros grupos específicos étnicos da nossa sociedade brasileira, né? E a gente não tem tantas coisas assim relacionado ao grupo étnico que são os afro-brasileiros, né? Que são os brasileiros negros de hoje, que são descendentes de africanos. Nós sabemos que o Brasil é um país formado por todos os povos, né? Sim. Assim como os Estados Unidos também e outros países. Só que, se a gente pegar os 3 principais, né, a gente pode falar dos colonizadores europeus, dos indígenas que aqui já estavam e dos africanos que foram arrastados para cá à força e foram escravizados. Então, a gente tem que ter, sim, um carinho e dar uma atenção especial, né, para a gente não formar na nossa sociedade etnias de primeira categoria e outra de segunda categoria. Então a gente tem que demonstrar que de fato nós somos um país plural e diverso. Com certeza. E a gente soltou na edição da semana passada, na página 2, depois antes de sair eu vou te dar um exemplar. Aí é bom que você acompanha, né, como é que está a votação. Ia ter votação no Senado e depois para a sanção do presidente. Em 2020, apesar de ter tido um candidato a prefeito, elegeu-se apenas você
né, pelo PT, com 50% do voto menor que o Ademir tinha em 2016. O que você acha que caiu essa... o PT caiu aqui na cidade. O PT, para fazer um resumo para você, eu peguei aqui, olha, o PT nas últimas eleições municipais teve seu pior desempenho em Andradas. Em 1988, embora não tenha elegido o prefeito, fez o Dr. Joaquim como vereador mais votado. Em 1992, quase elegeu o prefeito e fez 2 vereadores, o Tato e o Beto Despachante. Em 1996, elegeu o prefeito Wilker e o vice Rovilson, né? E mais 4 na bancada. O Evandro, a Silvia Pioli, o Ademir e o Dito Spes. Em 2000, reelegeu o seu Vilco Veronese e o Ademir como vice, e fez mais 3 vereadores, né? Que foi o Rovilson, o Hamilton e o senhor Romeu do Carmo. Em 2008, fez o prefeito novamente, elegendo Ademir e mais 4 vereadores, né? Mais 4 vereadores, o Rovilson, o Hamilton, o Gustavo e o Clóvis. Em 2012, perdeu a prefeitura, mas fez 2 vereadores, que foi o Gustavo e o Clóvis. Em 2016, não teve candidato a prefeito e elegeu apenas o Ademir como vereador. E em 2020, a nossa última eleição, né, apesar de ter tido candidato a prefeito, elegeu só você, né, do partido, e com uma votação de 50% menor do que a do Ademir. A que se atribui esse afastamento do PT aqui na cidade e só você do partido ter sido eleito? Nós tínhamos nomes bons aí junto para poder estar concorrendo, né? Então tão vamos bons lá. quanto, né? Vamos lá então, Rosângela. Em 2016 você disse que o partido elegeu apenas um, que foi o Ademir Pérez, Isso. E não teve candidato a prefeito. Então eu considero que o pior momento do PT, foi bacana esse levantamento que eu fiz. Esse levantamento que você fez, bacana. O pior momento do PT, de acordo com isso que você esboçou agora, para mim foi em 2016. 2016. Por quê? Em 2016, a fragilidade do partido, devido à questão da opinião pública em relação ao partido e tudo mais, era tão gritante, tão grande, que o partido nem ousou lançar candidato ao executivo. Isso a gente vê, então, que a fragilidade estava ali. Não 2016. Agora em 2016. Outra coisa verificável também, Rosângela, é que na época, em 2016, ainda eram permitidas coligações no nível legislativo. Sim. O partido lançou somente 4 candidatos. Não, 5 candidatos, se eu não me engano. Que foi eu, em 2016, sim. Foi o Jefferson Careca, que era do Campestrinho, é do Campestrinho ainda, o próprio Clóvis, o Ademir que venceu e a Júlia Martins. O resto, nós estávamos coligados, né? Tudo no mesmo grupo, que era a coligação, mas eram de outros partidos. Era do PSC, era do PSOL e do PROS. E do PROS, também naquele momento. Então, aquele momento foi o momento, de fato, de maior fragilidade do partido, a nível nacional e também no local. Se deve a isso, se deve ao cenário nacional, aquele momento. 2020 eu já encaro como uma retomada. Eu me dou esse direito de enxergar e analisar assim. Para você, então, o que mais assim foi complicado foi o de 2016. 2016, eu considero. Em 2020, a gente tem uma chapa de vereadores completa, de 13 vereadores. Mais candidato a prefeito e vice também do partido, porque foi chapa pura, né? Sim. Beto Despachante como vice do PT e Ademir Pérez do PT como candidato a prefeito e vice. 13 candidatos a vereadores. E elegemos fizemos... o partido, quase 2.000 votos, contando votos de legenda e votos nominais dos partidos, do partido, né? Poucos partidos atingiram o coeficiente eleitoral, Rosângela, nessa eleição. Sim. Poucos partidos. Aliás, foi uma eleição muito atípica. Dos 9 eleitos, acho que só 3 dos partidos, ou 4, foram eleitos por atingir o coeficiente. Todos os outros 5, eles foram eleitos na sobra, entendeu? Então não é um fenômeno que a gente constata só no PT, a gente constata em outros partidos também. Em todo o Brasil, foi uma eleição atípica mesmo, né? Sim. E aqui na cidade também, nós tivemos aí 104 candidatos a vereadores, né? Muita coisa pelo universo da cidade. Acho que foi a eleição com mais candidato a vereador, foi essa daí.
de 2020, né? Vinícius, você acha que o PT volta a crescer em Andradas? Eu creio que volta, estou trabalhando para isso, não tenho nenhuma reserva em te falar isso. Eu também sou o presidente do partido atualmente. Sim, sim. E é uma luta difícil, com vários obstáculos, sim, com certeza, esse reerguer do partido, mas nós estamos empreendendo essa luta, Rosângela. E já dá para observar esse reerguer que você citou, né? A gente percebe aí nas conversas pelas ruas. Ultimamente, o cenário nacional ele está influenciando muito o cenário local, Rosângela. Né? Bolsonarismo, nunca foi assim, né? Nossa, petismo. Quem eu não voto muito. Dos dois lados tem muito extremismo. Você também foi candidata, Rosângela. Sim, eu não vou votar na Rosângela, não, ela é bolsonarista. É. Eu não vou votar no Vinícius, não, ele é petista. Então, foi acho que a primeira vez que se nacionalizou tanto a política local. Então, como no momento a nossa região, não é somente Andradas, o petismo, ele sempre teve dificuldades aqui nessa região chamada sul de Minas. Às vezes que venceu, nunca venceu disparado. Sempre que foi uma margem pequena. Quando Lula venceu em 2002, quando Lula venceu em 2006, quando a Dilma venceu em 2010, nunca foi uma lavada em Andradas. Sempre foi apertado. A gente acompanha. Em 2014, a Dilma venceu perdendo em Andradas. Então, a gente tem esse enfrentamento, eu posso te dizer até de uma tradição política conservadora da nossa região, entendeu? Mas a nossa luta é para mudar justamente isso. E nós lutaremos para que isso mude. Para isso você entrou na vida pública. Exatamente. A que fator você atribui o encolhimento do PT em Andradas? Você está começando a reerguer agora, né? Sim, a que você atribui o recolhimento dele, o encolhimento Muita gente saiu. Hoje nós temos aí alguns vereadores que eram do PT que hoje são de outros partidos, né? O Gustavo, por exemplo. Sim. Então, acho que foi só o Gustavo, né? Isso que você chama de encolhimento, sim, de sair e ir para um outro partido, creio que sim. Não, temos também o Rovilson Venturelli, que foi pro PROS. O Rovilson também, no PT? Nesse momento todo de desgaste que você citou, que eu também citei, de 2016, naquela oportunidade também, ele também, não está no PT não, em 2016 ele já foi candidato pelo PROS. Eles saem do PT, mas o PT sai deles? Não é uma pergunta interessante? Bacana, é uma pergunta bacana, sim. Então, quem é petista, né, ou foi, eu subentendo que todo petista tem um conhecimento muito grande do que o PT representa para o país, e para o estado e para a localidade também. Para o município. Então, eu acho assim que a pessoa que ela entra e sabe de tudo que isso significa, ela normalmente não vai trocar de partido para um partido que não tem um alinhamento quase que zero com o PT. Imagine que alguma questão local, alguma briga interna no partido, obrigue um cidadão, né, de sair do partido e como ele tem a política na veia ali latente, ele não quer deixar o cenário político para trás. Ele quer prosseguir, né, na luta política, mas no PT não dá mais por causa daquela questão interna, vamos imaginar isso. Eu acredito que ele vai migrar para um partido, Rosângela, que tenha alinhamento ideológico, semelhança ideológica com o PT. Por exemplo, então, você vai para um partido de segmento trabalhista, o PDT, ou de segmento socialista democrático, PSOL, ou mesmo um partido social-democrata, o PSDB. E não para um partido que todo mundo sabe que tem a luta totalmente do outro lado do campo progressista, né? Então eu não vejo coerência na saída de um agente político do PT para uma sigla conservadora. Para mim isso próprio evidencia desconhecimento político por parte daquele que faz isso. Ou não também, porque no nível local, infelizmente, eu acho isso, infelizmente, as pessoas não ligam para partido político. Ela usa o partido político como ferramenta de eleição.
né? Então não importa se eu estou no PSB. Importa a sua pessoa, não é? Aqui não é muito disso? Isso não vale para mim, viu, Rosângela? Para mim é muito importante o partido que eu estou. Entendi. Mas eu acho que para quase todos os outros eleitos, eu acho que não vale tanto assim. Entendeu? Inclusive, eu posso te afirmar que eu já confrontei, por exemplo, colegas vereadores, né? Confrontei no bom sentido. Como que você é um ultraconservador, um apoiador do presidente Jair Bolsonaro, estando no Partido Socialista? Né? Eu faço esse tipo de provocação, às vezes, aos meus colegas. Né? E como que eles me respondem? Ah, eu não ligo para partido, eu estou aqui por Andradas. Eles respondem isso dessa forma. Tudo bem, isso não cola comigo. Tá? Eu sei da importância que os partidos políticos têm na construção da democracia de um determinado país. Sim. Então, para mim, partido político é importante. Qual você pertence, qual você está. Certo? Você deve ter, pelo menos, se alinhar com que o partido, a doutrina do partido, né? Porque senão não vai existir. Não tem sentido, né? Não vai existir um grupo, um partido que vai ter um alinhamento total com as suas ideias individuais. Mas vai ter aquele que mais se aproxima. É lá que você deve estar. Com certeza. Senão não haveria razão, né, para estar ali. Ô, Vinícius, você tem pretensão de ocupar a presidência da Câmara? O PT só teve um presidente até hoje, né, que foi o Rovilson em 2002. Certo. Tenho a pretensão, sim. Também não tenho nenhuma reserva em falar isso. Com certeza. Eu acho, assim, mas eu já vi uma mudança na postura do Poder Legislativo que eu tenho que elogiar a casa como um todo. Né? Elogiar os meus 8 colegas também. Eu tenho uma crítica que eu faço sem medo, Rosângela, que o Poder Legislativo, nas legislaturas passadas, essas anteriores, eles estavam com uma postura muito subserviente ao Poder Executivo. Votando de forma com que parece que o Poder Executivo que tomava as escolhas para os legisladores decidirem. Entendi. A população sentiu isso também, viu? Essa crítica que eu faço é uma crítica latente na nossa comunidade. Porque a gestão anterior tinha a Câmara, a maioria na Câmara também, né? Tem, a atual também tem, né? Só que eu não vejo por parte do Poder Executivo uma tentativa de conduzir com rédeas as decisões do Poder E você percebia legislativo. isso na eu tenho essa percepção. Outros podem ter uma percepção diferente. Mas eu tinha essa percepção, tenho essa percepção, sim. E então eu acho que teve essa mudança nesse sentido. Isso, né? É positivo. É uma mudança positiva porque são poderes separados. Então separados devem agir. Separadamente, óbvio, isso, né? Tem que ter uma harmonia em prol da população, sim, entendeu? Mas são coisas separadas. Então, a coisa não tem que vir mastigada do Poder Executivo. A decisão é tomada ali na Casa de Leis, no Poder Legislativo. Com certeza. Vocês são fiscalizadores, né? Sim. O dia que eu entrevistei também, usando aí o Adilson, eu perguntei para ele, né, quais as comissões que ele participa. Você, atualmente... Ele lembrou de uma, mas não lembrou, acho que de mais uma ou duas que ele participava. Você hoje faz parte de quais comissões ali na Câmara? Eu faço parte da comissão, a comissão de ética da Câmara e também da comissão de movimentos populares. Inclusive teve uma situação que o Adilson, que é o presidente da comissão de questão de ouvir a população, né? Direitos do consumidor, não é isso? Isso, e direitos, está toda acoplada na mesma comissão. Na mesma comissão, a gente fez aquela convite ele fez, né? Ele é o presidente da comissão e eu sou membro. E eu também assinei porque achei muito pertinente por parte do Adilson. Ele fez um convite convidando o gerente do banco a participar de uma reunião junto da comissão para esclarecer aquelas questões daquelas filas naquele momento da pandemia, que o pessoal muito reclamou. Né? E eu sou o presidente da comissão de ética, também da Câmara. São as duas aí que... Você participa de duas comissões, então? Sim.
E é o que você gosta de fazer? Você gostaria de estar em outra comissão? Sou professor, Rosângela, não estou na comissão de educação. É uma pena, né? É uma pena. Eu questionei isso com o presidente. A distribuição das comissões, elas não são essencialmente técnicas. O direcionamento das comissões, elas também se dão por questões políticas. Não deveria, né? Não Porque deveria. Eu entrevistei aqui o Luizinho, né? Aproveitando que a gente está falando, o Luizinho é apaixonado, adora o esporte. Ele não está na comissão de esporte. Eu acho um desperdício você sim, não sim, usar. Eu acho um erro. O Luiz Benedito Raimundo, meu colega Luiz Cabeleireiro, não estar na comissão de esportes. Assim como acho um erro eu não ser nem membro da de educação, sendo o único profissional de educação ali dentro. Então, Rosângela, o que acontece? Ali na Câmara existe uma conversa interna que elenca comissões mais importantes e menos importantes. Aí então se dá a que se julga as mais importantes para aqueles que estão com certo alinhamento político e dá aquela menos importante para aquele que está mais distante politicamente. Mas existe essa prática. Eu acredito, mas eu acredito que também todas deveriam ser vistas como importantes, né? Porque todas são de interesse da população. Com certeza, né? Com certeza. Inclusive a de ética mesmo é muito importante, que eu sou presidente. Com certeza. Ela que vai se debruçar sobre erros dos parlamentares e coisa do tipo. Não sei se vocês não estão, hoje não está vendo nenhuma, não tem nada na comissão de ética sendo analisado? Não tem nada não. Não tem nada, não. Vinícius, você sempre atua em parceria com o vereador Ricardo, né? Vocês estão sempre alinhados ali, né? Que eu acho que vocês devem... Quando um projeto é bom para a população, eu acho que tem que estar todos alinhados, né? Mas, enfim. Ele, por sua vez, na entrevista da semana passada aqui, ele disse que hoje ele vê o Bolsonaro como a melhor opção para 22. Opinião do Ricardo. Como fica essa questão? Vocês são aliados na Câmara como oposição, mas um é Lula e o outro é o Bolsonaro. Eu não chamo de aliados na Câmara. Não? Não, eu não chamo. Eu falo que nós somos meramente da oposição, assim como a Rosilda também é. Uhum. E pode ser que às vezes a gente vai convergir em muitas coisas relacionadas a ideias de coisas que se trata do município. Mas eu não considero que a gente tem um alinhamento grupal que não se passe por análise, por exemplo, eu estou votando junto com o Ricardo em todas. Inclusive não aconteceu assim. Eu estou tendo um alinhamento bastante grande também com a Rosilda. Uhum. Né? Eu acho que a Rosilda faz um trabalho anterior, inclusive, a ela vencer a eleição, um trabalho social muito importante. A prova disso ela colheu nas urnas, né? Ela acabou colhendo o que ela fez aí e faz, né? Sim, faz. Acompanha o trabalho dela também. E a gente percebe que não é uma questão assim só de aparência, não. Ela faz mesmo. A gente sabe, a gente com acompanha. intensidade, com constância. E eu tô bastante assim, a gente conversa muito. Você viu aquele projeto lá? O que você achou? Eu achei isso, eu achei aquilo. A gente está mantendo esse diálogo com constância, né, com harmonia. Eu dou uma passada na casa dela, ela me dá uma ligação, a gente está conversando direto. Uhum. E assim, talvez a parte da população, mais uma vez agradeço porque é importante esclarecer, o pessoal trata o que eu e o Ricardo tem um alinhamento quase de irmãos políticos, vamos falar assim, por causa de nós dois sermos muito observados como oposição ferrenha. Uma das formas que me fez eu te fazer essa pergunta. Sim, então, então talvez por isso, por passar essa sensação, Vinícius e Ricardo estão juntos para quebrar o pau contra a prefeitura. Alguma coisa nesse sentido, entendeu? Mas eu te afirmo aqui com tranquilidade que não temos esse alinhamento assim, não. Eu não tenho ido presencialmente na Câmara, até para não ficar muito tempo com a máscara, porque eu tenho problema de falta de ar mesmo, se eu ficar 2, 3 horas, com a máscara fobia mesmo, e me mancha todo o rosto. Então eu tenho assistido de casa, eu tenho acompanhado, né? Eu compartilho na página do jornal e ali eu começo a seguir, vou lendo ali, vou acompanhando com vocês ali. Eu estou tendo um diálogo bastante bacana também, Rosângela, com o presidente atual da Câmara, que é o Regis Basso, que vem me tratando
com muita decência também. Em nenhum momento ele me deixou marginalizado por eu ser do Partido dos Trabalhadores, o grupo adversário, né, do grupo deles e coisa nesse sentido. E eu nem votei nele. Para assumir a Câmara? A presidência da Câmara foi 6-3. Não, isso, 6-3, ele vota também. Não teve o voto, né, o Regis não teve o voto nem meu, nem da Rosilda e nem do Ricardo na sessão solene do dia 1º de janeiro. E eu te falo aqui que ele não teve meu voto, mas nós estamos tendo aí uma harmonia nas relações. Converso, bom, ligo, né? Pergunto, mas esse projeto, e aquela parte dele? O que quer dizer? Ele não precisa nem dar 3 toques no celular dele, ele já me atende com agilidade. Isso é muito bom, né? A Isso população perceber que... uma outra coisa também que me marcou, que o Adilson disse aqui, é que ele está um pouco meio decepcionado. Você deve ter visto a reportagem dele, a entrevista dele, que ele está um pouquinho meio decepcionado, porque ele percebe que tem muita... ele percebe que ali que cada vereador quer muita vaidade. Foi esse o termo que ele usou, tem muita vaidade. O que você acha dessa visão dele? Qual é a sua visão? Rosângela, vamos lá. Entre eles, que podem ser considerados situação, diferente de nós 3, já citei aqui que somos considerados oposição, está acontecendo, né, um clima de, eu não sei o que é, se é um racha entre 2 bancadas, entre 2 segmentos políticos da cidade. Estou aqui para falar com transparência mesmo. Com certeza, o espaço está aberto para isso mesmo. Acho que a população tem que saber. Eu venho sentindo, Rosângela, que ali, o conflito está mais ali que entre situação e oposição. Né? Atualmente. Sim, você está acompanhando as sessões, você está percebendo isso. Sim. Então, eu creio que talvez seja nesse sentido que o Adilson quis dizer. É óbvio, né? Isso aí é coisa que você vai conseguir esmiuçar melhor perguntando para eles mesmo. Mas eu tenho essa percepção, entendeu? Eu tenho essa percepção. Mas, assim, divergir a gente vai em vários momentos mesmo, não tem como não divergir. Eles vão apoiar alguns candidatos no ano que vem, que eu não vou, e então essa divergência vai prosseguir. Só que uma coisa que está acontecendo ali e precisa perdurar é a divergência com respeito. Com certeza. Você acompanha a legislatura passada, eu também acompanho muito. Quando eu não estava presente lá, dava um jeito de assistir depois a sessão que eu não consegui pegar das legislaturas passadas. Eu já vi sessão ali de um vereador mandar o outro vereador para aquele lugar, dar murro na mesa. Eu já vi. Nós presenciamos também. Então, não vem acontecendo nem algo, nem no sentido verbal, né, assim, de querer humilhar, colocar o outro em maus lençóis, não está acontecendo. Às vezes abre o microfone e fala, eu discordo de você por isso, por aquilo, mas assim, tudo pontual, tudo muito respeitoso. Andradas merece esse tipo de respeito. Com certeza. Andradas já teve uma política beligerante lá atrás. 1930, 1940. Hoje a população não comporta isso não, a população não aceita. Você gostaria de ver Andradas num cenário de troca de tiros por causa de política? Que nem a gente vê em cidades vizinhas, nossa. Entendeu? Eu não gostaria, não. Eu quero que permaneça do jeito que está. E acho que a gente está com muita cabeça nova ali dentro, né? Renovou ali 100% quase a Câmara, né? Ali nós tivemos ali reeleição só de... Quem que se reelegeu ali? Reeleição é Ricardo e Regis. Só os dois, o resto é tudo gente nova. Nós temos o Gustavo e o Paulo Moreira que retornam. Que retornam, mas não estavam na legislação passada. Né? Mas mesmo assim, nós temos 5 de primeira viagem. Sim, a maioria mesmo. Você acredita na inocência do Lula? Sim, acredito. Qual a sua análise hoje? Ele está aí, acenando aí para sair também em 2022, né? Qual a sua análise? Primeiramente, a minha análise é o seguinte, inocência. A gente pode abordar essa palavra em 2 sentidos. Tem a inocência no sentido filosófico e tem a inocência no sentido do direito, da questão jurídica. Eu acho que inocência no sentido filosófico nenhum de nós somos. Né? Inocência do ponto de vista da ausência de pecado. Certo? Eu acho que às vezes a gente extrapola
por alguma questão de vaidade, de ego, por alguma questão de ira, por qualquer outra questão, então logo ninguém é inocente. Eu acredito que só um ser humano, que nem era totalmente humano, porque ele também tinha partes divinas, foi totalmente inocente durante sua vida toda, que é Jesus. O resto não existiu mais nenhum outro inocente nessa terra. Então, nesse sentido, inocência é para ninguém. Agora, no sentido jurídico, no sentido penal, nesses sentidos todos, eu acho que todos são inocentes até que se prove o contrário. É por isso que existe a justiça e suas várias instâncias. Sim, sim. Se você, Rosângela, for acusada de algo aqui na nossa cidade e a primeira instância te condenar, você pode recorrer à segunda instância. Se a segunda te condenar, você pode ir à terceira instância. E se a terceira instância te condenar, você tem o STF. Exatamente. Então, eu acho que enquanto... Depois de transitar de julgado, né? Sim, quando a pessoa, por exemplo, recebe a sentença na primeira instância e não recorre, ela está assumindo exatamente. Que cometeu o erro. Quando ela ainda está tentando apelação, ela está ainda reivindicando para si a inocência. Uhum. Nós temos, por exemplo, processos contra o ex-prefeito Rodrigo Lopes. O Rodrigo Lopes está lutando para se inocentar, pela sua inocência. Pela sua inocência. Ele está condenado em um caso. E pode ser que ele tenha sua inocência confirmada, ou a sua condenação confirmada. Então, nesse sentido, o Lula teve, né, 17 processos contra eles, que foram um a um sendo desmontados, verificado e desmontado. E hoje, eu acredito que grande parte, a maioria da população brasileira, já sabe o que ocorreu especificamente ali de 2016 para frente contra o Partido dos Trabalhadores, que foi de fato um massivo ataque político visando minar as lideranças do partido e o próprio partido em si. O único partido que você tem o desejo por aí que ele seja extinto, exterminado, aniquilado é o PT. O resto ninguém liga muito. É verdade. Então, Rosângela, eu acho que agora se restabeleceu essa verdade no Brasil em relação aos casos que foram impetrados contra o ex-presidente Lula, né? Inclusive, a gente viu que o STF julgou, o Moro foi parcial. Ele não foi... Em alguns processos até suspenso, né? Isso, a declaração de suspeição é o bater do martelo que ele teve um lado no processo, coisa que nenhum juiz pode ter. Então, em 2018, a gente teve ali uma continuidade do golpe dado em 2016 contra a ex-presidente Dilma. Em 2018, não teria adiantado o impeachment contra Dilma se eles deixassem o Lula concorrer em 2018, já que ele era colocado como favorito para vencer a eleição de 2018. Peraí, o que adiantou para mim fazer, né? Para mim, quando eu falo para mim, é setores gigantescos da sociedade brasileira. O que adiantou fazer o impeachment da Dilma em 2016 e em 2018 voltar ao PT com o Lula? Então precisava se proibir esse grande líder nacional de disputar a eleição, né? E colocar um outro, que foi colocado, o professor Haddad, também muito competente. E perdemos a eleição em 2018, perdemos com legitimidade, ele é o vencedor mesmo na urna eletrônica, assim como as outras também foram legítimas, também as outras eleições. Então, o Bolsonaro venceu o Haddad em 2018, né, que, na minha visão, venceu aquela eleição porque o Lula não participou daquela eleição. Isso é algo que nunca vai existir a certeza sobre isso. O Lula ganharia ou o Lula não ganharia aquela eleição? Sim. Isso os ICs não são discutidos em história. Em história a gente só pode falar sobre o que aconteceu de fato. Mas, como eu te disse, né, a justiça já se incumbiu de se debruçar sobre os processos contra o Lula e restabeleceu a inocência dele em todos os casos que ele foi acusado. E você acredita aí que em 2022 ele esteja realmente à frente disputando? Eu creio que se nenhuma manobra... Eu não duvido de nada mais no nosso Brasil, Rosângela. Eu creio que se nenhuma manobra político-jurídica, que é o que aconteceu em 2018, se nenhuma manobra acontecer nesse sentido, ele será sim candidato. E como as pesquisas vêm mostrando,
candidato favorito. Assim como também hoje o Bolsonaro também é colocado nas pesquisas como segundo colocado, também é um favorito. De acordo com os recortes que as pesquisas nos trazem hoje, o segundo turno, né, será entre Lula e Bolsonaro. Todos aqueles que foram para o segundo turno é porque já tiveram chance. Sim. O Haddad teve grandes chances de derrotar o Bolsonaro. Inclusive, não foi uma lavada do Bolsonaro contra o Haddad. Foi 10 pontos de diferença, né? Foi 10 pontos de diferença do Bolsonaro para o Haddad. Nós tivemos distâncias maiores em outras eleições brasileiras, né? Do primeiro colocado para o segundo colocado. Então eu acho que o Lula será candidato, será forte candidato e acho que vencerá as eleições do ano que vem. Torço e contribuirei para isso. Beleza, acho que nós estamos aí numa democracia, né? O espaço aqui está aberto para que todos os vereadores venham até aqui, coloquem suas posições, coloquem suas impressões do atual momento político que nós estamos passando. Antes das considerações finais, Vinícius, nós deixamos de falar alguma coisa que você gostaria de falar para a população? O espaço está aberto. Rosângela, eu gostaria de falar... eu sei que toda vez que alguém quer conversar comigo, eles querem conversar sobre questões ideológicas e políticas e por que você tem esse posicionamento ou tem aquele posicionamento. E eu acho muito válido. E como o teu jornal, Rosângela, teu espaço, teus meios de comunicação tem muitas pessoas, para mim é muito importante trazer, então o Vinícius é isso, ele não é aquilo. O Vinícius não é uma pessoa que pretende tornar o Brasil igual é a Coreia do Norte, China e Cuba. Ele tem um outro pensamento. Ele não é aquilo que eu desenhei na minha mente antes de ver uma conversa dele. Então eu acho importante tudo isso que foi feito aqui. Legal. Mas eu quero sim falar que na data de hoje, Rosângela, eu sou o vereador que tem a maior produção legislativa. Hoje é dia 1º de setembro. Isso, na data de hoje, 1º de setembro. Produção legislativa em que sentido? As nossas ações a gente pode fazer via indicação, né, que é uma dica que a gente dá para o Poder Executivo. A gente pode fazer por via requerimento, que é um questionamento que você faz, que o Poder Executivo é obrigado a te responder. Sim. Você pode fazer moções, que é parabenizar ou mesmo lamentar a perda, né, de uma pessoa da cidade. Você pode fazer ofícios do seu cargo de vereador, né, questionando alguma coisa ou indicando alguma coisa para o Poder Executivo. Todas essas informações se encontram no site da Câmara. Sim, tem lá o portal da transparência da Câmara, né? Isso, tudo lá. Você pode saber se o vereador está pedindo para cortar uma árvore, se o vereador está pedindo para colocar um redutor em tal lugar, se o vereador está pedindo para que se tome cautela em relação às queimadas na serra. Então, tudo ali você pode acompanhar por ali. Então, eu gostaria de falar para a população de Andradas que se você quiser saber, se inteirar sempre mais e mais sobre o que cada vereador está fazendo, os seus gastos, o quanto está gastando com viagem, o quanto ele está se debruçando sobre as questões da cidade, é só entrar lá no site, escrever no Google Câmara de Andradas e você vai clicar lá ali você tem acesso e a ver. Tudo. E na data de hoje, eu sou o vereador que mais tem esses documentos todos que eu citei, nessas formas de agir do vereador, eu sou, na data de hoje, 1º de setembro, eu sou o que mais fez, né, essas proposições. Entendi. Que nós chamamos. Isso é muito dinâmico, Rosângela. Pode ser que na data de amanhã um outro vereador chegue ali com 5 documentos e me ultrapasse. Certo. Tá? Inclusive, não estou querendo dizer aqui não que eu tenho uma grande distância dos meus colegas em relação a isso. A gente está tudo muito pareado ali em relação a esses números, tanto é que a gente tem um acordo de cavalheiro também lá na Câmara, que limita o nosso número de proposições para não ter essa corrida desesperada. Para dar chance para todos. Isso, para dar chance para todos e também para ter uma certa coerência em relação ao número de coisas levadas até o Poder Executivo. E então eu gostaria de dizer que eu fiz algumas indicações, alguns requerimentos, que eu julgo que foram muito importantes no decorrer desse tempo, né? Já são 8 meses de mandato aí. Foram muito importantes. Questão como, por exemplo, cobrar para que o Poder Executivo melhore a comunicação em relação à campanha de vacinação, cobrar que o município se antecipe lá no início mesmo do ano em relação à compra de vacinas, se existisse a possibilidade, ou a compra de insumos, né?
Falar também sobre, por exemplo, questões que me parecem fáceis de solucionar, que é colocar flores na entrada da cidade, né, nesses canteiros. Que nem Até porque nós temos aqui... Nós temos que trazer pra gente, né, esse título de Cidade das Rosas. Porque nós temos aqui muitas roseiras, né? Então, eu até trouxe uma bengala aqui, né, para me apoiar, que são essas questões que eu fiz, e também o projeto de lei, né, Rosângela, que você esteve lá e acompanha de perto, que foi o fim dos fogos, exatamente, com estampido, que foi aprovado, passou e foi sancionado, de minha autoria e de autoria também do vereador Agora vocês Gustavo. Precisam cobrar o Poder Executivo para que os fiscais realmente... Sim, na verdade... Porque continuam... Na verdade, Rosângela, isso aí é o cometimento de um crime que não dá, por exemplo, assim, para um fiscal... eu vou sair para a rua para flagrar alguém soltando foguete. Isso não existe. Não tem como, você não sabe aonde vai estar soltando, né? A gente precisa da população. Exatamente. Quando alguém vê... tá ali porque tá perto, você viu quem foi? Sim. Falar para fiscalização, ligar, avisar a Guarda Municipal, né? Que a Guarda Municipal também, se ela ficar sabendo, ela vai até o local, né? Outro projeto na Câmara também que está tramitando, Rosângela, que é de minha que se passar será de minha autoria, é uma modificação na regularização dos mototaxistas. Eu também já fui pertencente a essa categoria também. Uhum. E eu vejo que foi feita uma regularização, não é ideal no momento que foi feito. Então eu vou propor algumas alterações, está tramitando lá na casa, é de minha autoria. E tem também um outro projeto lá de alteração do regimento, buscando facilitar a participação popular lá na Câmara, para usar a tribuna, usar a fala. O vereador... Que não é só de minha autoria, não. É de autoria mútua de vários vereadores. O Ricardo, na última entrevista aqui com a gente, que ele foi o último entrevistado, ele disse que apenas 2 vereadores não assinaram. Isso. 7 assinaram, o Adilson não assinou e o presidente não assinou. Exatamente. Então, 7 dos vereadores estão juntos aí para que volte. Eu acho que ali é a casa do povo, né? Acho que é mais do que justo que esteja cheio de gente ali e o pessoal realmente compartilhar e perguntar, tem dúvida, tá ali. É o momento certo. Eu creio que deve sim existir uma filtragem. Sim. Mas eu creio que não tanto. Não pode se criar muitos obstáculos, porque desse jeito você desencoraja a população de ir lá e falar alguma coisa. Os que não estão tão inclinados a aceitar essa alteração no regimento, eles alegam que pode ser usado para politicagem, a tribuna, né? É só ter até nós, vereadores, ali, né? Podemos usar o nosso tempo para fazer a politicagem. Né? Não deveríamos, mas pode. Se alguém usar dessa artimanha indevida para fazer isso, que a pessoa seja respondida, desmascarada ou até mesmo interrompida. Exatamente. Ali na hora. Mas a gente não pode não pode deixar o medo disso barrar, né, com que coisas importantes sejam ditas naquela casa. Porque atualmente, além da população não poder participar, eu também disse isso na entrevista com o vereador Ricardo, atualmente a pessoa só pode se manifestar com uma inscrição 48 horas antes e só a respeito daquela pauta que está sendo discutida naquela noite, o que também dificulta, né? Então eu acho que se ficar um período aberto, e uma sugestão que eu deixo aqui para vocês, da Câmara ter reuniões, né, sessões todas as semanas, como é na região aqui, né? De 15 em 15 dias, eu acho que fica um buraco, você não acha? Eu acho. Inclusive, eu firmo compromisso aqui contigo de transformar isso numa indicação. Olha, porque eu vou te falar uma coisa. Eu fiz um levantamento, desculpa te cortando um minutinho, eu fiz um levantamento aí há uns 2 anos, eu até fiz uma matéria a respeito. Só Andradas que é de 15 em 15 dias, só. Agradeço você por essa informação, viu? Pode contar comigo vai ser algo de natureza polêmica, internamente falando, mas eu também acho certo. É mais proposição chegando, exatamente. É mais requerimento chegando, é mais indicação chegando. A partir do momento que vocês vão abrir a Câmara, né? Então, é mais oportunidade para a população. Dentro, exatamente. Você tem total razão. Rosângela, agora eu te agradeço muito, não quero alongar muito também tua tarde, não. Eu só quero, agora que eu já citei algumas coisas e falei para a população que ela pode buscar na própria internet, por saber o que os vereadores estão sabendo,
fazendo ou não, eu gostaria de falar sobre um tema com total respeito com a tua pessoa, Pois não. sobre um episódio ocorrido na cidade. Pois não. Que foi aquele episódio do protesto contra o presidente Jair Bolsonaro, feito na Praça Dr. Alcides Certo. Mosconi, que teve aquela polêmica da placa nos bustos. Sim, sim. Né? Inclusive, o seu jornal fez um editorial Exato. relacionado a isso, né, que trouxe críticas ao posicionamento meu, do partido e das pessoas envolvidas naquele ato. Eu gostaria de dizer aqui para você, assim como foi dito na nossa nota de repúdio e esclarecimento, que o objetivo daquele ato era única e exclusivamente tecer críticas ao governo, né, federal do Jair Messias Bolsonaro e suas condutas relacionadas à economia, relacionado à pandemia e outras questões. Se manifestantes daquele dia, né, tiveram a infelicidade de colocar lá, né, uma plaquinha na frente dos bustos, que não tinha objetivo de nenhuma forma. Não foi você? Não, foi manifestantes que ali estavam. Entendi. Né? Que eles colocaram a placa ali na frente dos bustos, eles em nenhum momento eles estavam querendo tecer algum mal dizer às figuras ali homenageadas, que é o Ricardo Teixeira. Sim, e o Coronel e o Dr. Alcides Mosconi. Em nenhum momento ali foi utilizado um suporte para colocar uma placa de palavra de ordem contra o presidente da República. Inclusive aquele ele não com as cores do arco-íris. Você estava se referindo ao presidente. Ele não o Jair Bolsonaro. Né? Aquela peça de marketing, ela é muito conhecida Brasil afora, aquele ele não. Todo mundo sabe que aquilo lá se referia ao Bolsonaro, e não a Ricardo Teixeira, e nem mesmo o Dr. Alcides Mosconi, que são pessoas que o nosso partido e eu têm sim respeito. Inclusive, o meu pai, Rosângela, ele serviu e ainda serve há mais de 35 anos descendentes do Ricardo Teixeira. Aí, o meu pai, ele teve um único emprego durante a vida toda, ele não teve 2 patrões. Ele teve um único patrão, uma única família, que é a família do Ricardo Teixeira. Eu mesmo sou um Teixeira também, não sou da mesma família, que aqui tem muitas famílias Teixeira e Andradas, mas tem essa questão até mesmo familiar dentro da minha família. Não existe falta de respeito de forma nenhuma, não existiu naquele momento falta de respeito a esses senhores. Então que nem eu te disse, estou vindo aqui no seu jornal de frente à sua pessoa para usar desse espaço para falar sobre aquilo lá. Esse é o objetivo, viu, certo? Vinícius? É você chegar aqui e se ver. A gente não conversou antes de você começar a gravar, a gente não falou, olha, isso não pode, não. A Web TV é um canal aberto. A hora que você tiver algum projeto aí que você acha que ele vai dar polêmica, vai criar polêmica, mas você quer vir aqui explicar para o leitor antes da votação, eu já falei isso para os outros também, o espaço está aberto. Vou aproveitar melhor, sim, essa sessão sua do espaço, eu acho viu? que deve ser, sim, nós não temos intervalo comercial, é um bate-papo de matérias que diz respeito à nossa cidade, ao nosso município, e que a população deve se ligar. Sim. Até para a gente tirar aquela visão errada que às vezes a gente tem de um vereador, da prefeita, do vice, enfim. A Web TV Andradas Hoje nasceu com esse intuito, e já te falo aí em primeira mão, nós estamos fazendo o segundo estúdio, que é para tipo uma roda viva, sabe? Mas é menorzinha, mas é para 6 pessoas. Nossa, onde, por exemplo, se você vai apresentar um projeto polêmico, que é bom para a população, e o outro que é da situação, acha que, como é um projeto que vai te dar visibilidade, então nós vamos trazer o autor da ideia, aquele que é contra, uma pessoa da população, não sei o quê, e 2 pessoas, né, eu e mais um jornalista que a gente vai estar arrumando aí para estar fazendo essas... intermediação. Eu acho que a população, e aberto ao vivo para a população também participar. Bacana. Eu acho que o caminho, né, hoje, a comunicação está caminhando para esse lado aí, né? Falar ao vivo, a gente só, infelizmente, gravamos esse bate-papo gostoso aí durante o dia, por conta do editor estar fazendo a faculdade presencial, e a gente teve que mudar. Mas não deixa de ser uma estreia gostosa, e você
tem alguma dúvida para falar com o Vinícius, é só você colocar aí, mandar no WhatsApp do jornal, que é 3731-3637, entrar em contato direto com o vereador Vinícius também, né? A gente está aí para isso mesmo. Vinícius, suas considerações finais aí desse bate-papo gostoso e também desses 8 meses aí à frente lá do Legislativo, né? Uma cabeça nova pensando ali pelo pessoal, onde houve uma troca grande na Câmara, né? E um pessoal jovem que está aí fazendo a diferença. Minhas considerações finais, então, eu falo diretamente a todos os cidadãs da cidade, é que independente do que você acha certo ou errado em relação ao caminho que a nossa nação, o estado ou município deve tomar, como a Rosângela disse, eu, após ser eleito, me tornei o vereador da cidade, do município de Andradas. Então, portanto, você não precisa, por falta de alinhamento ideológico comigo, ter algum tipo de barreira para trazer até, né, minha pessoa, até o meu mandato, alguma demanda, algum erro que você viu pela cidade, alguma crítica que você quer ponderar, construir. Não tenha esse tipo de barreira, não crie esse obstáculo para você mesmo. Quanto mais vereadores você conseguir contato, conseguir falar, para você que é cidadão, melhor. Então eu me coloco inteiramente à disposição de todos os cidadãos, independente da preferência que você tem política, do segmento religioso que você pertence, ou qualquer outro tipo de coisa. Eu me coloco inteiramente à disposição e também à disposição do jornal, Rosângela, para qualquer tipo de esclarecimento. E é isso aí, a gente tem que construir esse espaço democrático saudável para a nossa cidade. Com certeza. Eu mesma acabei de dar uma sugestão e um pedido, né, para o vereador para que torne as reuniões da Câmara Municipal semanais e não quinzenais como vem sendo, né? É um pedido que eu faço porque eu acho que aí vai ter um pouco, vai ser salutar para a população, porque os projetos vão estar caminhando mais rápido, não precisa ficar esperando 15 dias, fazer uma reunião extraordinária, né, rápido para poder ler algum projeto. Eu acho que é justo porque é só Andradas da região toda. A gente fez essa pesquisa aí já há alguns anos já, e realmente é só Andradas que é quinzenal. Fica aí o nosso pedido aí, né? Acho que é válido. Vinícius, mais uma vez, muito obrigada por você ter a disposição de estar vindo aqui no estúdio da Web TV Andradas hoje. Canal aberto para você. Quando tiver algum projeto interessante que você quer trazer e quer mostrar para a população, será muito bem-vindo. Agradeço mais uma vez o espaço e pode deixar que eu vou aproveitar disso sim. Legal, tá? Isso é bom. O pessoal precisa saber do que está acontecendo na nossa cidade, né? É isso aí, pessoal. Mais um bate-papo gostoso com o vereador Vinícius Teixeira. Na próxima quarta-feira nós temos o outro vereador, que eu não me lembro agora, porque foi feito um sorteio lá na Câmara Municipal entre eles. E agradeço você que ficou assistindo aí. E é isso daí. A Web TV Andradas hoje nasceu com esse intuito. É um canal aberto para você, para os nossos vereadores, para a prefeita, para outros segmentos da cidade, né? Para a gente mostrar o que está acontecendo aqui, no local onde a gente vive, certinho? Até o próximo programa, se Ele, Deus, assim nos permitir. Até lá!